Olá, muito boa noite a todos que estão participando desta terceira conferência Trinitas. Eu sou o pastor Felipe Fontes e tenho a alegria de, juntamente com outros colegas, a quem eu admiro muito, participar desta conferência como um dos seus palestrantes. O tema da nossa conferência é a vida no reino, e o tema escolhido para esta conversa específica foi o reino como contexto exclusivo da educação verdadeira. Eu quero começar com uma pergunta. Qual seria a grande diferença entre a educação cristã, aqueles modelos de formação humana que são promovidos coerentemente por cidadãos do reino de Deus, e a educação dita secular, aqueles modelos de formação promovidos coerentemente por cidadãos de outros reinos? Há algum tempo atrás, eu ouvi alguém dizer que foi perguntado certa vez se a diferença seria a de que na educação secular, 1 mais 1 é igual a 2, enquanto na educação cristã, 1 mais 1 é igual a 2, aleluia. Obviamente, era uma pergunta irônica e que sugeria que a diferença entre a educação cristã e a educação secular seria uma diferença periférica. Na visão desse interlocutor irônico, a educação cristã nada mais seria do que a educação secular com um adendo, com um adicional, que seria o conhecimento teológico, ou mais especificamente, a vida devocional. Embora profundamente equivocada com respeito à extensão da distinção entre essas duas coisas, a educação cristã e a educação secular, essa pergunta irônica não estava de todo errada com respeito à natureza dessa distinção. De fato, a diferença fundamental entre a educação cristã e a educação secular é que a educação cristã concebe todas as coisas, incluindo as mais simples, como, por exemplo, o princípio de adição, em referência a Deus, enquanto a educação secular ignora completamente a existência de Deus e a relação fundamental que as coisas têm com ele. O que esse interlocutor irônico não percebeu é que Deus e a relação com ele nunca é uma questão periférica. Pelo contrário, Deus e a relação com ele é sempre uma questão fundamental, sempre uma questão central. E considerá-la ou não muda absolutamente tudo. Muda tanto que nós poderíamos dizer que a diferença fundamental entre a educação cristã e a educação secular é que uma é verdadeira, enquanto a outra é falsa. Como assim, pastor? Você está dizendo que 1 mais 1 é igual a 2 não é verdade, mas que 1 mais 1 é igual a 2, aleluia, é? Você está dizendo que quem aprende que 1 mais 1 é igual a 2 e pronto, não está conhecendo a verdade sobre as coisas, enquanto aquele que aprende que 1 mais 1 é igual a 2, aleluia, está aprendendo a verdade sobre elas? De certa forma, sim, é isso que eu estou dizendo, mas antes de me crucificar, acompanhe, por favor, o meu raciocínio. Desde a década de 70, um teólogo norte-americano chamado John Frame tem desenvolvido uma abordagem teológica chamada de triperspectivismo. Esse nome é derivado do fato de que, segundo essa abordagem desenvolvida pelo John Frame, o nosso conhecimento da realidade pode ser mais preciso se nós nos esforçarmos para
enxergar a realidade a partir de três perspectivas diferentes, que ele chama de perspectiva normativa, perspectiva situacional e perspectiva existencial. Alguns pensadores adeptos dessa abordagem têm visto essa tríade como uma boa maneira de se articular as questões mais fundamentais com as quais nós lidamos no universo do pensamento. E a partir disso, eles têm estabelecido, inclusive, uma relação entre essas perspectivas apontadas pelo Dr. John Frame e o objeto da própria pesquisa filosófica. Nesse caminho, eles sustentam que as questões filosóficas com as quais nós lidamos costumam ser basicamente de três ordens diferentes. Algumas delas são de ordem ontológica ou metafísica, ou seja, dizem respeito à natureza das coisas, àquilo que as coisas são. Outras são de ordem epistemológica, ou seja, dizem respeito a como, de que forma as coisas podem ser conhecidas. E outras são de ordem ética, ou dizem respeito ao nosso desafio de atribuir valor às coisas nesse mundo. O campo da ontologia estaria mais para a perspectiva situacional, o da epistemologia estaria para a perspectiva normativa, enquanto o da ética estaria para a perspectiva existencial. Um detalhe importante é que os adeptos dessa abordagem não se referem a essa tríade falando de três dimensões que são estanques ou separadas. Pelo contrário, eles se referem a essa tríade como uma tríade de perspectivas que podem ser distinguidas, mas nunca podem ser separadas. E uma das implicações disso é que sempre que nós estamos enfrentando uma questão fundamental, nós podemos, por um lado, qualificar a natureza dessa questão relacionando-a a um campo ou uma perspectiva específica. Mas isso não significa que nós exaurimos toda a questão a partir de uma perspectiva só. Nem que as conclusões a que nós chegamos ou chegaríamos analisando essa mesma questão a partir de outra perspectiva estejam ausentes da nossa reflexão sobre ela, pelo menos enquanto pressuposto tácito. Em outras palavras, nós podemos, lidando com questões fundamentais, estar diante de uma questão que nós qualificamos como uma questão ontológica, ou seja, ela é uma questão que diz respeito à natureza da realidade. Mas a nossa reflexão sobre ela nunca será exclusivamente ontológica. O que nós pensamos a respeito de epistemologia e de ética será fundamental na maneira como nós compreendemos essa questão ontológica. O que nós dissermos a respeito do conhecimento e dos valores é determinante na maneira como nós compreendemos questões de natureza ontológica. Outras vezes, nós podemos estar, por exemplo, diante de uma questão que nós qualificamos como uma questão ética, relacionada ao âmbito do comportamento e do dever. Mas a nossa reflexão sobre ela nunca será exclusivamente ética. Pelo contrário, ela será muito determinada pela nossa ontologia e pela nossa epistemologia, ou por aquilo que nós dizemos a respeito da natureza do real, a natureza da realidade e o conhecimento desta mesma realidade. E, finalmente, nós podemos estar diante de uma questão que nós qualificamos como uma questão epistemológica ou uma questão relativa ao conhecimento. Mas a nossa resposta
nunca será meramente epistemológica. Ela será sempre influenciada de alguma forma pelo que nós pensamos sobre a realidade e os valores. Ou seja, a nossa ontologia e a nossa ética. É este último o caso da questão com a qual nós começamos a nossa conversa hoje. Nós podemos dizer que 1 mais 1 é igual a 2 em si mesmo, sem o aleluia, é verdade? Vejam, essa é uma questão de natureza epistemológica. Quando nós estamos pensando sobre ela, nós estamos lidando com o campo da epistemologia. Mas essa questão não pode ser respondida à parte da nossa visão ontológica ou da nossa visão ética. O que nós pressupomos sobre a natureza da realidade e a natureza dos valores, de certa forma, vai impactar a maneira como nós respondemos a essa pergunta. Por uma questão de tempo, eu vou me ater aqui nesta conversa à relação entre a epistemologia e a ontologia, ou seja, a relação entre conhecimento e realidade, ou a nossa visão sobre o conhecimento e a nossa visão sobre a realidade. E eu acredito que você poderá pensar posteriormente na relação entre a epistemologia e a ética, o conhecimento e os valores, pensando a respeito dessa questão. Se nós assumirmos uma ontologia materialista, que é aquela visão da realidade segundo a qual o universo material é tudo o que existe, sendo ele próprio, o universo, a fonte de si mesmo, então, ok, nós poderíamos com muita naturalidade dizer que 1 mais 1 é igual a 2 em si mesmo, sem aleluia, é verdade. E que uma proposta pedagógica que lida com os fatos como fatos em si e não como fatos em relação a Deus, conduz as pessoas ao conhecimento da verdade. Mas a pergunta que nós cristãos precisamos fazer é: o que diz a fé cristã a respeito da natureza da realidade? Seria a ontologia cristã compatível com essa ontologia materialista que sustentaria aquilo que nós acabamos de dizer? Eu acredito que, olhando para a revelação de Deus na Escritura e olhando para a maneira como a tradição cristã clássica tem articulado a fé bíblica, nós podemos encontrar 3 grandes pressupostos bíblicos quanto à natureza da realidade, ou pelo menos 3 afirmações bíblicas a respeito da origem e natureza do real, que funcionam como a base, o alicerce daquilo que nós chamaríamos de uma visão cristã da realidade ou uma ontologia cristã. A primeira dessas afirmações, ou desses aspectos, é que a fé cristã é teísta. Ou seja, a Bíblia começa com a expressão no princípio, Deus. Ou seja, o Deus absoluto e pessoal da Escritura é o pressuposto básico da fé cristã, sem o qual a fé cristã simplesmente não existe. Portanto, ao contrário do que diz o materialismo, o universo não é tudo o que há, nem é tudo o que há primeiro. À luz da fé cristã, antes de todas as coisas serem, Deus é. Ou antes de todas as coisas existirem, Deus é.
O segundo aspecto importante que nós precisamos nos lembrar é que a fé cristã, além de teísta, é criacionista. Ou seja, a fé cristã sustenta que o universo é o resultado da atividade criacional deste Deus que é, ao mesmo tempo, absoluto e pessoal. Para a fé cristã, portanto, todas as coisas que existem foram criadas a partir do nada por livre deliberação e ato divino. E aqui é importante esclarecer que o teísmo cristão, ele jamais separou a atividade criacional de Deus da providência de Deus. Em outras palavras, quando nós nos referimos aqui à atividade criacional de Deus no contexto do teísmo cristão, nós não devemos fazê-lo como se ela se referisse apenas a um momento no passado em que Deus trouxe as coisas à existência, se afastando posteriormente delas. Isso não é teísmo, isso é deísmo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra e que por meio desta mesma palavra todas as coisas são sustentadas. À luz de uma perspectiva cristã, bíblica, portanto, quando nós estamos em contato com a realidade criada, de alguma forma, nós estamos em contato com a palavra divina que sustenta todas essas coisas. E aqui nós chegamos ao terceiro enunciado que é importante relembrar. O primeiro é que a fé cristã é teísta. O segundo é que a fé cristã é criacionista. E o terceiro é que a fé cristã sustenta a natureza revelacional do universo criado. Veja o que escreve Davi no Salmo de número 19. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, aí no céu. Isso é provavelmente uma referência à noite, a tenda que Deus pôs para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Vejam que nesse texto, que é um texto muito conhecido de todos os cristãos, Davi está dizendo que a realidade criada não é um amontoado de entes vazios de significado que estão aguardando a significação que é atribuída pela mente humana, como costumam dizer, por exemplo, os pós-modernos. Nem uma variedade de entes que possuem significado autônomo, como disse boa parte da modernidade e da antiguidade pagã. O que Davi está dizendo nesses 6 versos do Salmo de número 19 é que o universo é um discurso que Deus está fazendo a respeito de si mesmo. Os diferentes entes da realidade, portanto,
não existem desconectados uns dos outros e desconectados do Criador. Para manter aqui a analogia, nós poderíamos dizer que os diferentes entes da realidade não são como palavras isoladas. Eles são como palavras no contexto de uma frase, de um parágrafo, de um capítulo, de um livro que foi escrito pelo grande escritor. E como todo livro, o livro da criação não fala a respeito de si mesmo. Ele fala sobre o assunto proposto pelo seu autor, que, obviamente, no caso de Deus, é ele mesmo. Afinal de contas, de que outra coisa mais importante Deus poderia falar, senão a respeito dele próprio? Então, a Bíblia afirma, por último lugar, ou em último lugar, a natureza revelacional do universo criado. E o que eu gostaria que vocês percebessem hoje é que esses aspectos da fé cristã, esses pressupostos bíblicos, o teísmo cristão, o criacionismo cristão e a natureza revelacional do universo afirmada pelo cristianismo ampliam o nosso entendimento a respeito do que é a verdade, ou pelo menos do que é o conhecimento verdadeiramente verdadeiro. E a redundância aqui é uma redundância proposital. É que, por um lado, obviamente, eu não quero negar que o conhecimento de algo, como o princípio de adição, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, mesmo a parte do conhecimento das relações que ele mantém com as demais coisas e, finalmente, com Deus, seja verdadeiro, no sentido de que ele é o conhecimento de algo que corresponde à nossa experiência da realidade. Por outro lado, eu quero deixar muito claro que, à luz de uma perspectiva cristã, conhecer algo como o princípio de adição, a parte do conhecimento do seu propósito mais fundamental, que é ser revelação, revelar algo a respeito do Criador, e em última instância, a parte do conhecimento do ser, para o qual, na relação com as outras coisas, este algo foi criado para revelar, não pode ser chamado por um cristão de conhecimento da verdade com V maiúsculo. De modo que nós podemos dizer que, sim, a diferença entre a educação cristã e a educação secular é essa mesmo. Na educação secular, 1 mais 1 é igual a 2. E isto é um fato em si, que encerra em si mesmo o seu significado. E na educação cristã, 1 mais 1 é igual a 2. Aleluia! Mas o aleluia está muito longe de ser um termo que se refere à mera adição de práticas devocionais à educação secular. É um termo que se refere a Deus e a nossa relação pactual com Ele como o contexto que deve emoldurar toda a visão e prática pedagógicas cristã. Somente nesse contexto, o contexto do reino, de uma relação pactual com Deus, nós podemos falar de um conhecimento verdadeiramente verdadeiro da realidade e de uma educação que conduza as pessoas a esse tipo de conhecimento.
Eu quero encerrar com duas palavras finais de incentivo. A primeira, para aqueles que, embora cristãos, tendem a ver a fé e a educação como ambientes estanques e não relacionados. Minha palavra a você é: não faça isso. Pelo contrário, valorize a educação cristã. Valorize o esforço dos seus irmãos, conhecidos e desconhecidos, para compreender como um ambiente de formação humana que conduz à verdade verdadeira pode ser construído, seja na família, na igreja ou na escola. E se engaje profundamente com este ministério, quem sabe investindo nele, ou pelo menos intercedendo por ele. E a segunda palavra final de incentivo é para aqueles que estão envolvidos com a educação cristã de alguma forma, seja na qualidade de pais ou avós educando crianças, na qualidade de pastores, professores ou líderes eclesiásticos na igreja, na qualidade de professores ou funcionários de uma escola cristã. Essa rápida conversa que nós tivemos hoje aqui mostra que, da perspectiva prática, o nosso papel como educadores não se reduz a ajudar as pessoas a compreender bem aspectos particulares da realidade à sua volta. Para além disso, nosso papel consiste em ajudar as pessoas a ouvir o discurso da criação e a conhecer aquele sobre quem esse discurso é: Deus, o Criador de todas as coisas. Nós precisamos ter isso em mente. E o que é que isso significa na prática? Bem, significa que quando o seu filho ou o seu aluno de 5 anos aponta o dedo para uma borboleta e pergunta: pai, professor, o que é aquilo? Ele não está perguntando qual é a classificação daquele animal na taxonomia científica vigente. O seu filho ou seu aluno é um sujeito espantado com a existência daquele bicho engraçado de asas coloridas que parecem ter sido pintadas à mão, uma a uma. E ele está dando a você, ao fazer essa pergunta, a oportunidade de travar com ele um diálogo extenso sobre ele, a realidade, Deus e como todas essas coisas estão envolvidas. Um diálogo que pode começar, por exemplo, com a beleza de Deus expressa na criação, especificamente nas asas de uma borboleta. Pode passar pela atual condição humana, expressa, por exemplo, na falta de apreciação e de cuidado que temos em relação ao meio ambiente, em virtude do nosso coração pecaminoso. E quem sabe pode terminar na disposição divina de restaurar o homem e a criação, expressa na obra do seu Filho Jesus Cristo. É claro, nós precisamos desenvolver caminhos pedagógicos para isso. Esse é um desafio nosso como pais, professores, pastores, na educação cristã. Mas eu me darei por satisfeito com essa conversa, se ela nos fizer perceber a importância da educação cristã e nos tornar mais intencionais no esforço de transcender a realidade em si, em nossa prática pedagógica, e nos fazer pensar nessa prática sempre de maneira
transcendente. Que Deus abençoe você no seu exercício pedagógico nas áreas onde Deus o colocou. Um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser.